E aí, gente, tudo bom? Tô morrendo de saudade de vocês, mas por enquanto os nossos abraços, os nossos carinhos tem que ser assim, tá? Somente virtuais. Espero que todo mundo esteja fazendo a lição de casa, não só a de biologia ou matemática, mas enfim, aquela lição de casa de lavar bem as mãos, né? Bem direitinho, passar o álcool em gel pra gente se proteger, prevenir aí o coronavírus, tá bom, gente? Vamos falar agora sobre os grupos sanguíneos. É muito importante que nós saibamos o tipo sanguíneo da gente, para que numa possível transfusão de sangue, ou quando a gente vai receber, que espero que não precise, mas quando a gente vai doar, para poder doar para a pessoa correta, quando vai haver uma transfusão, um transplante de órgão também, para que seja compatível, para que não tenha incompatibilidade sanguínea, quando a mãe for ter o bebê e não ter nenhum problema. Então é muito importante, a gente vai estudar isso, tá bom? Existem 4 grupos sanguíneos. Por que é importante? Porque antigamente não sabia-se disso, fazia-se as transfusões sanguíneas e as pessoas morriam por aglutinação. Estou falando meio rápido, mas a gente vai direto ao ponto, aquilo que é cobrado, tá bom? Existem 4 tipos sanguíneos. O grupo sanguíneo A, o B, o AB e o O. Antigamente, os grupos sanguíneos, os tipos sanguíneos também eram utilizados para fazer teste de paternidade. Aí, por exemplo, se uma mãe do tipo, o pai era A e a mãe era B e tinha um filho O, dizia que a mulher tinha pulado a cerca, porque não sabia-se da existência dos genótipos e dos possíveis cruzantes e dos resultados. Mas a gente hoje já sabe disso. Lá nas nossas hemácias existe uma proteína que é chamada de antígeno ou aglutinogênio. Quem é do tipo A tem nas suas hemácias o antígeno A. Quem é do tipo B tem o antígeno B. Quem é do tipo AB tem o A e o B. Não existe o antígeno AB. Existe o A e existe o B. Então, quem é AB tem os dois. E quem tem O não tem nada. Na Europa também é chamado de tipo 0, porque não tem nenhum antígeno ou aglutinogênio, tá bom? Então, quem tem o antígeno A é A, quem tem B é B, quem tem o A e o B é AB e quem não tem nenhum é O. Já no nosso plasma tem os anticorpos, quer dizer, a aglutinina, é aquilo que vai defender o nosso corpo. Quem é do tipo A sempre vai ser o contrário, tá, gente? Quem é do tipo A é anti-B, quer dizer, não pode receber nem do BO, nem do AB. Quem é do tipo B é anti-A, quer dizer, não pode receber nem do AA e nem do AB, porque tem um Azinho aqui, né? Quem é O é o O, porque ele é tanto anti-A quanto anti-B, então ele nem recebe de A, nem recebe de B, nem recebe de AB. Todo grupo sanguíneo vai receber do seu próprio tipo sanguíneo e doa para o seu próprio tipo sanguíneo. E aí a gente vai ver quem doa e quem recebe. Então, quem é A tem antígeno A e é anti-B. Quem é do B tem antígeno B e é anti-A. Quem é AB tem o antígeno A e B e não tem nenhum anticorpo, por isso que ele pode receber de qualquer tipo sanguíneo. E o O, ele não tem nenhum antígeno. Por ele não ter nenhum antígeno, ele pode doar para qualquer tipo sanguíneo. Mas em relação a receber, ele só pode receber do seu próprio tipo sanguíneo. Depois eu vou fazer a tabelinha de quem recebe e de quem doa. Os genótipos, gente, em relação à dominância, A, B e AB têm o mesmo grau de dominância, nenhum domina o outro, porque como a gente pode ver, tem a representação do I maiúsculo. Então aqui pode ser homozigoto ou heterozigoto, o B homozigoto ou heterozigoto, o AB só pode ser heterozigoto, né, porque tem o A e tem o B, e o O é recessivo, que é izinho, izinho. Então, façam print e façam as anotações já no caderninho de vocês. Em relação à doação e a recebimento do sangue. Todo tipo sanguíneo doa para o seu próprio tipo sanguíneo e também doa para AB, porque o AB é receptor universal. Isso quando eu estou me referindo apenas à tipagem sanguínea. Quando eu falo de fato RH, que é positivo e negativo, aí já é outra coisa. Então, o A doa para A e para AB, o B doa para B e para AB,
O AB doa para ele mesmo, só para ele mesmo, que é AB. E o O, ele doa para ele mesmo e para AB e para os outros dois. Então, o O, ele é doador universal, porque ele doa para todos os outros. Recebe, o A recebe dele mesmo e de O, o B recebe dele mesmo e de O, o AB recebe dele mesmo e de O e dos outros dois, e o O é o O, só recebe de O. Portanto, o O é doador universal e o AB é receptor universal. Como é que a gente vai fazer esses cruzamentos? A questão ela tem que lhe dizer o fenótipo ou lhe dar o genótipo. Por exemplo, aqui ele diz, o indivíduo, quais são os, como poderão ser os filhos de um casal? Um é A heterozigoto e o outro é B heterozigoto. Aqui eu já coloquei entre parênteses o heterozigoto, né? Porque é diferente. Então tá aqui, ó. A heterozigoto, B heterozigoto. Esse cruzamento, gente, ele vai dar, ó, Izão, Azão, Izão, Bezão. Aqui, Izão, Azão, Izinho. Izão, Azão, Izão, Bezão. Izão, Azão, Izão, Bezão. Izão, Azão, Izinho. Izão, Bezão, Izinho. Izinho, Izinho. A e B, ambos heterozigotos, ele pode dar todos os tipos sanguíneos, ó. Aqui dá B, aqui dá A, aqui dá B e aqui dá O. Então, o tipo sanguíneo que dá os 4 grupos sanguíneos como resultado é AB heterozigoto. Então, a questão ela tem que lhe trazer isso, tá bom? E aí, se ela perguntar a probabilidade, você vai naquelas mesmas regrinhas de probabilidade. Aqui, probabilidade de CA, 1/4. CAB, 1/4. Para todos os tipos aqui, será 1/4. Mas se os indivíduos forem O, tanto o homem quanto a mulher forem O, só dá para ter filho do tipo O, porque Izinho, Izinho com Izinho, Izinho, só dá Izinho, Izinho. Gente, vamos falar agora de fator RH, que é aquilo que vai dizer, e para de tremer, é aquilo que vai dizer se o meu sangue é positivo ou negativo. O fator RH é um antígeno que tem lá nas nossas hemácias também, tá grudadinho lá nas nossas hemácias, assim como os antígenos. Então, só tem 2 condições, ou o indivíduo tem ou ele não tem. Se ele tem esse antígeno, ele é RH positivo. Se ele não tem, ele é RH negativo. E quem é positivo vai ser representado por genes dominantes. Lembrando que a dominância pode ser manifestada de dose dupla, em dose dupla ou em dose simples. E a recessividade em dose simples. Ok? Bom, professora, pode um casal positivo ter filho negativo? Pode, se ambos forem heterozigotos. Olha aqui, Rzão, Rzinho com Rzão, Rzinho. Bem aqui tem 1/4 Rzinho, Rzinho. Então, o fator RH é que vai determinar se o indivíduo é positivo ou se o indivíduo é negativo. Quem é positivo já tem aquele antígeno, então ele pode receber de quem também tem. Então, o positivo recebe de positivo, mas quem é negativo não tem. E se ele recebe de alguém que tem, vai dar problema e esse indivíduo pode chegar à morte. Então, indivíduo positivo, ele recebe de positivo e de negativo. E quem é negativo só recebe de negativo. Vou fazer a tabelinha para vocês. Gente, eu fiz aqui essa tabela e eu vou explicar para vocês quem é que doa e quem é que recebe no que diz respeito tanto à tipagem sanguínea quanto o fator RH. Portanto, é importante que vocês façam essa tabela no caderno de vocês. O A, ele doa para A e para B, né? Lembra? O A doa para A e para B. E ele sempre vai receber do seu tipo sanguíneo e do O. Quem é positivo, ele só doa para positivo. Ó. Quem é positivo, só doa para positivo. Quem é negativo, pode doar para os dois. Quem é positivo, só doa para positivo. Quem é negativo, para os dois. Quem é positivo, só doa para positivo. Mas quem é negativo, doa para os dois. Quem é positivo,
só doa para positivo, ó, todos eles, tá? E quem é negativo, doa para positivo e negativo. Então, quem é positivo só doa para positivo e quem é negativo pode doar para positivo e negativo. Mas já a questão de receber. Quem é positivo recebe dos dois, positivo e negativo, mas quem é negativo só recebe de negativo. Quem é positivo recebe de positivo e negativo, quem é negativo só recebe de negativo. Quem é positivo recebe de positivo e negativo, quem é negativo só recebe de negativo. E quem é positivo recebe de positivo e negativo, quem é negativo só recebe de negativo. Gente, aqui, quem é o receptor universal? Quando a gente fala em sistema ABO e fato RH, o receptor universal é o AB positivo, porque ele recebe de todos, tanto positivo quanto negativo, tá? E o doador universal é o O negativo. Doador universal. Porque o doador universal, ele pode doar para todos os tipos sanguíneos, tanto positivo quanto negativo. Então, positivo, ele doa só para positivo, mas ele recebe de positivo e negativo. Receptor universal, AB positivo, porque ele recebe de todos os tipos sanguíneos, tanto positivo quanto negativo. E o doador universal é o O negativo, porque ele doa para todos os tipos sanguíneos, tanto positivo quanto negativo. E aí, gente, pra gente encerrar o estudo dos grupos sanguíneos, a gente vai falar de eritroblastose fetal ou doença hemolítica do recém-nascido. É uma condição em que a mãe é negativa, o pai é positivo e o filho é positivo. Pode acontecer? Sim, pode acontecer. A mãe é negativa, ela não tem o RH nas suas hemácias, então não é comum haver o contato do sangue da mãe com o filho, mas durante o parto pode haver o rompimento de alguns vasos e pode haver esse contato. Como é algo estranho à mãe, esse RH, o corpo dela vai começar a produzir anticorpos, só que a criança já vai ter nascido, então o primeiro filho não tem problema nenhum. Em um segundo filho, se ele for positivo, vai ter problema sim. Bom, as consequências dessa icterícia, da doença hemolítica do recém-nascido, pode ser icterícia, que é a pele amarelada, anemia profunda. Nos casos mais graves, pode haver aborto ou a criança ter até retardo mental. Então, é cobrado? É cobrado. E aí, a questão ela vai ter que lhe dizer, se ela perguntar a condição, é mãe negativo, pai positivo e filho positivo. Ou então ele vai dar os genótipos para saber a probabilidade daquele indivíduo nascer com eritroblastose fetal. Espero ter ajudado e qualquer dúvida entre em contato, ok? Beijo!